As máscaras, os caretos e os trajes de carnaval fazem parte da memória e da identidade da região de Bragança. E isso mesmo é-nos bem sublinhado aqui neste espaço museológico, o Museu Ibérico das Máscaras. Mas a realidade patrimonial e histórica desta região é muito mais viva e repleta de muitos outros lugares, sítios e monumentos de interesse. E por isso mesmo deixo-lhe um desafio. Venha acompanhar-nos. Vamos trilhar os caminhos da história por Bragança. Estamos no nascer de um dia que ameaça ser de chuva, naquela que é a mais importante cidade no nordeste do nosso país, em Trás-os-Montes. Estamos em Bragança, uma cidade e um concelho repletos de história, de património e de algumas lendas bem curiosas. O centro histórico da cidade é, nos nossos dias, marcado claramente por uma imagem medieval. Para isso muito contribui o seu emblemático castelo, ou aqui o Pelourinho, erigido nos inícios do século XIII. Mas as origens deste povoado são muito mais antigas. De tal forma que em 1860, quando este Pelourinho foi transferido do seu local original, a poucas dezenas de metros de distância, para esta nova implantação, entenderam os responsáveis à altura da cidade de o colocar sobre aquela que era também um elemento icónico há muito tempo de Bragança. Aquela que era conhecida como a Porca da Vila. Trata-se, mais precisamente, de uma escultura zoomórfica, de um berrão típico da Idade do Ferro, atestando, por isso, que as origens deste povoado remontam a essas épocas pré-históricas. Sabemos, de resto, pelos vestígios arqueológicos, que a atual Bragança foi um povoado muito importante na época romana. Brigantia, diz uma certa tradição erudita. Mas, após a queda do Império Romano, a Alta Idade Média, o período das invasões dos povos ditos bárbaros e dos ataques dos mouros, irão fazer decair esta povoação. Encontramos-nos agora a cerca de 5 km de distância de Bragança, na povoação de Castro de Avelange. É hoje um povoado bastante modesto, com poucas centenas de habitantes. Mas se recuássemos cerca de 900 anos, se viajássemos até ao século XII, ao momento da origem do Reino de Portugal, este era um lugar muito mais dinâmico e importante do que Bragança. Nessa altura, e durante os séculos seguintes, nós vamos encontrar aqui aquele que foi durante muito tempo o mais importante mosteiro de Trás-os-Montes. Um mosteiro que, em boa verdade, tinha surgido já no século anterior, ou seja, no século XI, e foi durante muito tempo uma peça, um elemento crucial no povoamento desta região. O Castro de Avelange, que abrigou muita gente importante, mas também muitos anónimos, nomeadamente peregrinos para Compostela, que por aqui passavam. É também, do ponto de vista patrimonial, um mosteiro que nos apresenta elementos muito significativos do românico. É o único edifício românico em ladrilho que existe em todo o território nacional. É também um monumento datado do século XIII que nos apresenta claras influências mudéjares, ou seja, do sul da península e também do românico leonês. A imponência deste mosteiro percebe-se na sua cabeceira, que hoje remata a modesta igreja paroquial. A ábice e as absidiolas definem-nos, afinal, aquilo que seriam 3 corpos de uma igreja imponente, demonstrando a importância deste mosteiro que, em 1145, recebe mesmo uma carta de couto do primeiro rei de Portugal, de Afonso Henriques, demonstrando, de facto, a importância deste mosteiro, que possuía imensos domínios, incluindo a colina de Benquerença, onde, nesse século XII, Bragança irá ressurgir. E se é verdade que nesses inícios do século XII o morro
de bem-crença pertencia aos monges desse mosteiro de Castro de Avelãs, também é verdade que é nessa altura que um cunhado de Afonso Henriques, Fernão Mendes, vai negociar com os monges uma troca de propriedades e torna-se no senhor desta elevação. O objetivo dele é claro, é promover o povoamento desta região, mas não foi um processo fácil. Teremos que esperar pelo reinado seguinte, por Dom Sancho I, para, em 1187, ver ser atribuído foral a Bragança e o empenhamento do rei em mandar construir aqui uma muralha. Era sinal de que, de facto, o povoamento estava a decorrer. E acentua-se durante o século seguinte, porque 100 anos depois, no reinado de Dom Dinis, ele manda construir novas e mais amplas muralhas, dando início a um processo de fortificação que irá resultar naquele que é um dos elementos mais emblemáticos de Bragança, o seu castelo. No entanto, o aspecto atual da fortaleza data fundamentalmente dos finais do século XIV e inícios do século XV, com Dom João I. Na sequência da sua guerra com Castela, o mestre Davis percebe que é crucial uma fortaleza aqui em Bragança para garantir a segurança das fronteiras do reino. Deixamos para trás a velha muralha, cruzamos o centro histórico, o casario antigo que se desenvolveu no interior da muralha. Mas agora estamos já no reduto do castelo propriamente dito, uma fortificação que é dominada pela sua torre de menagem. Esta torre imponente, de planta quadrangular, muito robusta, uma torre claramente gótica. É no seu interior que há já muitas décadas se encontra um interessantíssimo museu militar que, entre outros aspectos, dá destaque aos vários regimentos que ficaram sediados ao longo dos tempos em Bragança, incluindo aquele que nos finais do século XIX foi responsável, na sequência das campanhas de África, pela captura do famoso líder revoltoso indígena Gungunhana. Além da torre de menagem, uma outra se salienta no interior do Castelo de Bragança. Aquela que popularmente é designada como a Torre da Princesa. Uma torre igualmente quadrangular, mas bem mais esguia. E está associada a uma curiosa lenda. Uma lenda que nos narra que uma jovem nobre se apaixona por um trovador. Este parte, prometendo à jovem que regressaria rico para a poder desposar. Os anos vão passando, o trovador não regressa e o tio e tutor da jovem tenta convencê-la a casar com um jovem fidalgo. Ela recusa, no entanto, sempre na esperança de que um dia o trovador regressasse. Desesperado, o tio vai engendrar um plano. Certa noite, vai-se mascarar de fantasma e desta forma tentar convencer a jovem a esquecer o trovador e casar com o fidalgo. Só que, como que miraculosamente, um raio de luz incide sobre o fantasma, desmascarando assim o tio. A jovem, magoada, encerra-se nesta torre, prometendo que ali iria viver o seu amor e de que nunca dali sairia até que o trovador regressasse. Mas este jamais regressou. Mas entre as estruturas ainda existentes do castelo e da sua cidadela, há um que se salienta, obviamente. Aquele que é um dos grandes ex-libris de Bragança e, de resto, um dos monumentos mais conhecidos do nosso país. A Casa da Água. Ora, por esta designação, provavelmente a maior parte das pessoas não sabe do que estou a falar, mas se vos disser que é a Domus Municipalis, de imediato identificamos este monumento. Trata-se de um dos mais notáveis, se não mesmo o mais notável exemplar existente no nosso país da arquitetura civil românica, uma obra datada dos inícios do século XIII. Esta designação, Casa da Água, resulta do facto de, originalmente e durante séculos, este ter sido o local que abrigava a cisterna
o reservatório de água que ainda hoje existe sob os nossos pés. Mas sobre a cisterna desenvolve-se este magnífico salão, com estes bancos corridos ao longo de todo o perímetro do espaço. E por isso, desde muito cedo, se atribuiu também a este salão a característica de aqui se reunirem os homens bons do concelho. De resto, é muito provável que, de facto, desde os inícios do século XVI, este espaço tenha funcionado como a Câmara Municipal. Embora a designação Domus Municipalis, pelo qual hoje é conhecido, seja uma atribuição erudita já dos finais do século XIX. Ainda na Idade Média e durante os séculos seguintes, Bragança vai conhecer um notável desenvolvimento urbano e demográfico. Fruto da sua importância estratégica, da sua importância militar, mas também comercial, religiosa, e porque é o lugar central de um vasto território, o povoado ultrapassa claramente as velhas muralhas e desenvolve-se em direção ao vale. Aqui vai nascendo uma nova vila, repleta de monumentos e de locais de grande interesse patrimonial. Entre muitos outros, encontramos-nos junto à Igreja de São Vicente, uma igreja que ficaria conhecida em 1808 por o facto de, nas suas escadas, ter iniciado a rebelião transmontana contra o domínio francês, contra o domínio de Napoleão. Trata-se de uma igreja aparentemente muito singela, mas só aparentemente. Mas se a entrada e a fachada lateral da igreja de São Vicente são relativamente modestos, o mesmo não se pode dizer do seu interior. Trata-se de uma igreja com origem provavelmente na Idade Média, mas está claramente marcada por intervenções artísticas, arquitetónicas de épocas posteriores, nomeadamente no século XVII e XVIII com o Barroco, que é tão evidente aqui na belíssima talha dourada da Capela Mor. Esta igreja está também associada, segundo a tradição, àquele que é seguramente o casamento mais secreto, polémico da história de Portugal. Se ele de facto existiu, o casamento de Dom Pedro e de Dona Inês, ele terá tido lugar, segundo a tradição, nesta igreja. Mas a riqueza histórica e patrimonial de Bragança não se limita exclusivamente à cidade. Um pouco por todo o concelho multiplicam-se os sítios e os monumentos classificados e de inegável interesse patrimonial, desde vestígios da pré-história até monumentos contemporâneos. E há, claro, todo um valioso património natural, de onde se salienta desde logo o Parque Natural de Montezinho, onde nos encontramos, uma das áreas protegidas mais importantes do nosso país, de uma enorme riqueza e diversidade natural e ecológica, com um grande conjunto de espécies de flora, por vezes com algumas árvores verdadeiramente impressionantes, como é este carvalho, ao qual é atribuído a idade de 500 anos. Do ponto de vista faunístico, são também inúmeras as espécies. Por exemplo, do ponto de vista das aves, estão recenseadas 150 espécies diferentes, das quais 130 nidificam, procriam aqui no Parque de Montezinho. Relativamente aos mamíferos, estão também estudadas e inventariadas meia centena de espécies, algumas bastante ameaçadas, como é o caso do lobo ibérico, das lontras ou das martas. É aqui também um paraíso dos javalis, dos veados, dos corços. Mas este é também um ambiente e um território do homem.
Este é, na realidade, um território que assistiu ao longo de muitos séculos a uma forte relação harmónica entre o homem e a natureza, dando também origem a um conjunto muito interessante de povoados que, fruto do seu isolamento ao longo de imenso tempo, acabaram por desenvolver características de governação, de autorregulação das comunidades muito interessantes. Aldeias que garantiram também a sua subsistência, a sua sobrevivência em regimes marcados claramente pelo comunitarismo. Aqui, até meados do século XX, eram ainda evidentes essas marcas de estruturas comuns partilhadas por toda a população, o forno do povo, o lagar, as azenhas. O rebanho era também coletivo e, em algumas aldeias, como é o caso desta onde nos encontramos, Rio de Honor, essas marcas comunitárias alastravam-se à própria produção. Os cereais, as forragens eram produzidas por todos e depois repartidas entre todos de uma forma equitativa e obedecendo a regras que eram estabelecidas pelos homens bons, representantes da população eleitos de 6 em 6 meses e que faziam essas divisórias e que também garantiam de alguma forma a justiça e também a aplicação de algumas multas que eram como que gravadas na vara da justiça, um símbolo que os anciãos e esses homens bons possuíam. Trata-se de uma aldeia que foi estudada de uma forma exemplar em meados do século XX por um dos grandes antropólogos portugueses, Jorge Dias. A sua obra, Rio de Honor, é uma referência absoluta da etnografia portuguesa. Uma aldeia que apresenta outras características interessantes, desde logo é cortada pelo rio que afinal lhe dá o nome, mas é também uma aldeia que afinal se prolonga por território espanhol. É uma aldeia simultaneamente